Bom dia, irmãos. Então, já teve gente do mapa, aí Ministério de Jovens, aí vem Ministério de Solteiros, e eu sou do Ministério da Palavra, então. Tá bom? E esse papo que a Maria falou, quem não ganhou presente não fica triste, isso é papo furado, tem que ficar triste. Quem que fica feliz em ganhar presente, né? Então nós vamos fazer um amigo secreto hoje aqui na igreja. Beleza? Então, primeiro vamos orar para você manter a sua calma, para você ganhar seu presente. Vamos orar juntos. Te agradecemos demais, Senhor, por esse dia tão especial. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos na sua presença. Podemos se cultuar, podemos pensar na redenção nesse dia. Que a gente nem sabe, na verdade, se foi dia 25 que Jesus nasceu. A maioria dos historiadores dizem que não foi nesse dia. Mas nem estamos aqui para discutir a data. Nós estamos aqui para lembrar o fato que merece toda a honra e toda a glória, que é a sua disposição, a sua iniciativa e o cumprimento das suas profecias para que o Messias viesse e pudesse, com toda a sua vida, com todo o seu amor e misericórdia, causar um impacto tão profundo em tantas gerações que ele já tem causado. Pai, nós somos uma das gerações que Jesus Cristo tem causado impacto. Desde o nascimento e a morte dele, milhares de pessoas, centenas de gerações têm sofrido impactos. Igrejas têm sido acrescentadas a esse mundo por causa do impacto de Jesus Cristo. Cada dia, cada domingo, ao longo desse país, nessa nação, do mundo inteiro, milhões de pessoas hoje estão reunidas em igrejas para falar do Senhor, Deus. O impacto do Senhor é muito visível, é muito claro. E nós, hoje de manhã, estamos aqui para reverenciar o seu nome, para estudarmos a sua palavra, e com todo o respeito que ela merece, podemos tirar delas ensinamentos, direções espirituais, profundidade, meditação, para que nós possamos não só comer, ganhar presentes, dar presentes, mas que a gente possa sair daqui realizado, completamente satisfeito, completamente agradecido pelo maior presente que nós já temos recebido e desfrutado na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Queremos te honrar durante esse tempo, queremos te glorificar, e tudo isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você não comprou um presente, o shopping fecha até às 18, tá bom? Aproveita, tá chegando a hora, o Natal é hoje à noite. Pessoas não param de comprar presentes, né? Dizem que esse ano o comércio melhorou, né? A média que uma pessoa comprava o ano passado era R$130, esse ano passou para R$160. Então, se você não comprou um presente de R$160, tem alguém que está comprando um mais caro, para compensar o seu que você não comprou, né? Quantos amigos secretos a gente participou esse ano, né? Alguns têm uma tática interessante, né? Participa de vários amigos secretos. E o presente que ganha no primeiro passa para o segundo. E o presente do segundo passa para o terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto. E ela só compra um presente participando de 10 amigos secretos na vida, né? Interessante. Beleza, vamos fazer um amigo secreto. Imagina se na hora do seu amigo secreto você tirasse um nome. Você abrisse o seu papelzinho e o nome dele fosse lá. Seu amigo secreto é Jesus. O que você daria para ele de presente hoje? O que você daria para ele de presente? O que você vai comprar? Alguém tem alguma ideia boa do que você daria de amigo secreto para Jesus? Alguém tem? A senhora daria a sua vida, mas já não deu? Não pode dar duas vezes uma coisa que só dá uma. Possível fazer isso. Alguma outra ideia? Gratidão. Beleza. Isso é uma boa ideia para a gente dar para Jesus como um presente, nossa gratidão. O que mais? Espera aí, o quê? Eu tô surdo, cara. Sou da geração mais antiga. Um chinelo. Aquele que não solta tiro, não tem cheiro e não deforma. Beleza, ótimo. Fala. Daria amor para ele. Mas você já não está dando durante todos esses anos? Mas como é que você vai dar um presente que você já dá?
Zarif, um perfume para Jesus. Um perfume. Mas já não reconhece ele? Vai dar o mesmo presente? Oh, que coisa chata, né? Mas você já não é amigo dele? Como é que você vai dar um negócio chato, né? Vou dar um negócio que eu já dou. Uma túnica. Interessante. Espera aí, o quê? Louvor. Mas já não dá louvor? Difícil, né? Dar um presente para Jesus. Beleza, vamos continuar aqui. Beleza, agora chegou a vez de Deus tirar o amigo secreto dele, que ele está nessa brincadeira. Adivinha quem Deus tirou? Você. O que você acha que Deus poderia dar para você como amigo secreto? Então hoje nós vamos experimentar e ler um trecho em Mateus capítulo 1. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18. E vamos ler uma história muito conhecida. Inclusive foi uma coincidência, né? No dia que Jesus nasceu, uma mulher com o nome da mãe dele veio fazer a ceia. Maria. Né? Só faltava o marido dela chamar José Leonardo, né? Ia ser interessante. Ia ser uma coincidência muito grande, né? Vamos experimentar hoje uma experiência de ver o nascimento de uma criança e aprender algumas coisas interessantes dessa história. Vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome no menino, o nome de Jesus. Interessante. A gente tem 3 personagens nessa história. José, Maria e um bebezinho que vai nascer ainda, que nem nasceu ainda, né? O que a gente pode aprender dos 3 personagens? Então vamos falar do primeiro. José. Famoso José, pai de Jesus. Quem que era esse cara? Quem era esse homem? Como que ele era descrito na Bíblia? Ele era o carpinteiro, ele foi o homem que casou com Maria e era o pai adotivo de Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele era descendente da linhagem de Davi, era conhecido por sua fidelidade a Deus e por sua dedicação paternal a Jesus Cristo. Lucas e Mateus, o livro de Lucas e o livro de Mateus, narram episódios em que o pai de José, o José, pai de Jesus, está envolvido, dizendo que ele era descendente do rei Davi e que residia num povoado pequeno chamado Nazaré. João só menciona que ele era membro da família, ao passo que Marcos quase nada expressa sobre José. Os evangelhos resumem muito pouco, em poucas palavras, fala-se muito pouco da infância de Jesus, fala-se muito pouco sobre José. Parece que foi um período aparentemente normal, né, no qual José, na sua oficina de carpintaria, ajudou seu filho e treinou seu filho e discipulou seu filho para que ele se tornasse, então, um carpinteiro durante a vida dele. Só um momento escapa um pouco dessa normalidade que é descrito no livro de Lucas, que alguns de vocês, a maioria, conhece,
quando Jesus, com 12 anos, José levou Jesus e Maria, né, em peregrinação até Jerusalém e nas festividades da Páscoa. O que acontece lá, né? A gente sabe muito bem. Jesus fica, os pais saem, depois os pais vão buscar Jesus e eles falam, né, e ele fala para o pai, para José e Maria: vocês não sabem que eu estou na casa do meu pai? Né? Apesar de tudo isso, José, sabendo que ele não era um pai fisicamente de Jesus, ele cuidou muito bem de Jesus, né? Ele se comportava como um pai que amava muito o seu filho. Muito interessante isso, né? Outra coisa interessante, quando Jesus começou seu ministério aos 30 anos, muito provavelmente seu pai já tinha morrido. Muito provavelmente, né? Ou seja, provavelmente Jesus teve presente no funeral de José. Provavelmente Jesus deve ter orado naquele momento, deve ter estado com o pai nos últimos dias da vida dele, deve ter estado junto com o pai nos momentos que antecederam a sua morte, né? Então, a presença, né, não é mencionada de José depois do 2º capítulo de Lucas. O nome de José some, né? Então, quando Jesus é crucificado, alguns de vocês lembram muito bem disso, Jesus vira para o seu discípulo amado e diz: a partir dessa hora, então, cuide da minha mãe. Obviamente, Jesus pede para um discípulo cuidar da mãe, porque o pai já não era presente mais, né? Seu pai adotivo já não estava mais presente. Então, José já havia falecido. Então, vamos pensar um pouco em José. Quem que Deus escolheu para ser o pai adotivo do filho dele? Com certeza, escolheu um homem íntegro para fazer parte da vida do seu filho. Temos que lembrar uma coisa muito interessante na vida de Jesus, que a palavra de Deus fala que Jesus veio, se tornou homem e passou por tudo que a gente passou. Viveu entre nós, como nós, experimentou tudo que nós experimentamos. Isso é uma coisa muito interessante para a gente lembrar e não esquecer disso, né? José sabia que Jesus não era seu filho, mas o amou como um verdadeiro filho. O que nós podemos destacar na vida de José para nós, como exemplo de um pai? Todos nós, a maioria de nós aqui somos pais, temos família. Então nós que somos pais, o que nós podemos aprender hoje sobre José? Número 1, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. José era um homem temente a Deus. Essa é uma primeira característica que nós podemos destacar em José. Ele era um homem temente a Deus. Nesse momento, no versículo 20 de Mateus 1, quando José estava pensando nisso, em desmanchar o seu contrato de casamento, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Terá um menino. Tudo aconteceu para se cumprir a promessa. Quando José acordou, o que ele fez? Se casou com Maria. Em Mateus 2, versículo 13, olha que interessante. Mateus 2, versículo 13. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança, sua mãe, e fugiu para o Egito. Versículos 19, no mesmo capítulo. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança, a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Você vê, uma das características que marcam a vida de José é o temor e o respeito que ele tinha a Deus. Deus falava com ele e ele obedecia. Ser temente a Deus não é ter medo de Deus, mas ter um respeito e um amor profundo por aquilo que Deus fala com ele, ou fala conosco. Em Lucas capítulo 2, versículo 41, em Lucas capítulo 2, versículo 41 diz: todos os anos os pais de Jesus
iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus era um homem que mantinha sua religião, mantinha seu relacionamento com Deus. Ele levava a família para Jerusalém, como era o hábito, como era o costume de todo judeu, levar na época da Páscoa para lá. Então você vê que José tinha uma relação muito pessoal com Deus. Ele tinha uma vida de oração e ele levava a sua família junto com ele. Maria, José, Jesus e seus irmãos depois, esse homem conduziu essa família para dar honra e glória a Deus. Por ser tão temente, o Senhor o visitou 3 vezes, como a gente viu aqui, né? Primeiro ele fala para fugir, ele fala para permanecer, depois ele fala de novo, um anjo aparece dizendo, agora você pode partir, volta para a terra prometida, e ele volta. Todo esse roteiro de sonhos, todo esse roteiro de viagens, mostra o quê? Que era um homem que tinha intimidade com Deus, e era um homem que tinha temor a Deus. Respeito pelas coisas que Deus falava a ele. E ele conduzia sua família. O que é ser um pai temente? O que é ser um cristão temente a Deus? É um homem que busca uma vida de oração. Busca sempre de fazer a vontade de Deus. É um homem que lê a palavra dele e entende, Deus está falando comigo. E eu vou obedecer a palavra de Deus. Isso é um homem temente a Deus, um pai temente a Deus. É viver na presença de Deus. É a melhor forma de um pai abençoar sua família. Como é? Viver na presença de Deus. Olha o que fala em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitos pais, nós que somos pais, estamos atrás da sabedoria. Como cuidar da nossa família, como cuidar do meu casamento, como cuidar dos meus filhos, como conduzir meus filhos a Cristo. O que eu preciso fazer? Quando meu filho se torna pré-adolescente, com 12, 13 anos, como que eu vou ajudá-lo a passar por essa fase? Eu vou estar preparado? Como que eu faço? E a gente lê livros, a gente compra livros. E a palavra de Deus fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, principalmente os pais, eu vou dizer uma coisa, a gente pode ler o livro que for, nós podemos ler muito a Bíblia, mas o que o nosso filho vai ver é nosso exemplo. É nosso exemplo, não é o que a gente fala, não é o que eles veem a gente fazendo na igreja, é em casa. O ministério mais importante da vida de um homem cristão casado é a família. José era um homem íntegro como família, era um pai de família, um homem que conduzia os seus filhos a Deus, um homem que ia para Jerusalém, um homem que ouvia a Deus, um homem que obedecia a Deus, um homem que entendia, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Esse era o homem que foi chamado para educar, cuidar e ensinar Jesus Cristo. Como pai, como sacerdote, nós temos que ser homens e mulheres, homens, pais, que temem a Deus para conduzir nossa família, de imitar isso. Então, número 1, irmãos, que nós sejamos pais tementes a Deus, que respeitem a palavra de Deus. Número 2, sejamos responsáveis. Lucas capítulo 2, versículo 4. Sejamos homens responsáveis, como José o era. Por isso, Lucas capítulo 2, versículo 4. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Então veio a ordem do rei para voltar para sua cidade natal, para fazer um recenseamento. O que José faz? Ele é responsável, ele pega a família dele e ele vai. Custou muito. Coitada da Maria, andou 122 quilômetros no lombo de um animal, grávida. Porque José era um cara responsável. Recebeu uma ordem, uma direção na vida civil dele. Eu vou fazer o que é certo, vou fazer o que é correto. Então, primeiramente, você percebe que o fato dele estar casado com Maria, olha que interessante, ele assumiu o compromisso de constituir sua família. José cumpriu sua obrigação civil e se casou com Maria numa situação inusitada, que nunca ninguém tinha passado por aquilo nesse mundo. Foi a primeira e única vez.
né? E aí ele, mesmo com as dificuldades, com todas as inseguranças, com tudo que estava acontecendo, ele era um homem, um pai responsável. Um homem de Deus responsável. Assumiu a paternidade junto com Maria sobre seu filho José, sobre seu filho Jesus, e tocou a vida para frente. Ele era conhecido como carpinteiro. E naquela época, quando você citava o nome de a profissão de uma pessoa na Bíblia, você estava querendo dizer que ela era uma pessoa boa, dedicada nessa profissão. José era um bom trabalhador. Mateus capítulo 13, versículo 55. Olha o que a palavra de Deus fala sobre a profissão dele. A profissão do pai de Jesus. Mateus 13, versículo 55. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? Conhecia um pai dele, o carpinteiro, chamado José. Com certeza um homem muito responsável, um homem excelente no seu trabalho, um homem que soube ensinar seu filho a profissão que ele tinha. Nós podemos ver isso em Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Diz assim: por acaso, falando de Jesus, ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Agora reconhecem ele, o filho com a mesma profissão do pai. Quem que ensinou o filho? O pai. O pai ensinou o filho. Agora eu estava pensando, imagina quando Jesus deu uma martelada no dedo. Você já deu uma martelada boa no dedo? Uma boa, mas daquela assim, com gosto, né? Não é com desgosto, com gosto. Você mira, põe o prego, aí você bate e erra o prego e acerta bem na cabeça do dedão. Imagina Jesus passando por isso. Você acha que Jesus nunca deu uma martelada no dedo? Possivelmente deve ter dado, aprendendo com o pai a profissão do pai. Então você vê, José deu uma profissão para o filho, ensinou a profissão. José ensinou o filho a ler. José ensinou, ele e Maria ensinaram Jesus a escrever. Você acha que Jesus nasceu sabendo ler e escrever? Ou você acha que Jesus nasceu sabendo andar? Ou você acha que Jesus já sabia limpar o bumbum dele quando nasceu? Se a gente está pensando nesse Jesus, nesse contexto, então a gente está indo contra os princípios do que Deus fala na Bíblia, que ele veio passar por tudo que a gente passou, nasceu como um bebê. Ele amamentou no seio de Maria, tomou leitinho da mãe, sim senhor. Porque Deus não queria fazer de Jesus uma pessoa diferente. E a gente vai entender, queria fazer ele igual a nós, igualzinho, cada um de nós. Então você vê que o exemplo do pai ensinou muito para José. Muito mais do que palavras. Sabe, todo filho aprende com o exemplo do pai. Quando um pai dá exemplo de ser responsável, responsável com suas contas, responsável de ser uma pessoa verdadeira, responsável de ser uma pessoa honesta, responsável de ser uma pessoa amorosa, de ser uma pessoa que vai cuidar do lar, tudo que Deus nos dá, está sobre nós para sermos responsáveis, quando nós fazemos isso, os filhos vão ter um referencial, vão ter um ponto de partida e vão olhar. Talvez eles se desviem da sua conduta, mas eles sempre vão se lembrar da conduta do pai. Prova diz que quem aqui já perdeu o pai, o que você lembra quando seu pai, quando a memória do seu pai vem na mente, o que vem? Na minha vem o caráter. Quando eu lembro do meu pai, eu lembro do caráter dele. Eu lembro do esforço extraordinário que ele fez de construir a vida dele. Eu lembro que meu pai largou a terra natal dele na Itália e veio para o Brasil. Chegou no dia 31 de dezembro de 1955. Deixou a raiz, a família, a terra, tudo para vir tentar uma vida nova. Eu lembro como ele conheceu minha mãe num baile dançando. Acho que é por isso que eu gosto de dançar tanto, porque ele conheceu minha mãe num baile. E eles casaram. Eu lembro meu pai acordando todo dia às 6 horas da manhã para ir trabalhar na obra. Eu lembro do meu pai voltando todo dia às 6 da tarde. E eu lembro uma época da vida dele que ele tomava banho e ainda viajava. Meu pai viajava 60 quilômetros para ir trabalhar e 60 para voltar, numa época da nossa vida. E ele chegava em casa cansado, às 6 da tarde tomava um banho, pegava o carro, andava mais 40 quilômetros para estudar e voltava 11 horas da noite.
Esse era meu pai. Meu pai me ensinou o que é caráter. Meu pai me ensinou o que é pagar o preço. Meu pai me ensinou que sofrimento faz parte da vida. Meu pai pagou o preço, me ensinou o que é ser honesto. Todos nós que temos pai, a gente vai lembrar deles. Nossos filhos vão lembrar do nosso caráter, não do que a gente fala, mas do que a gente faz, do que eles veem na nossa vida. E assim era José, um grande exemplo para o seu filho, chamado Jesus. Seja um exemplo para os seus filhos, na sua conduta, na sua vida. Número 3, José era obediente. A gente vê nessa história de Mateus capítulo 1, lá essa história que nós lemos no início do nosso estudo, todas as situações difíceis que ele passa, né? E aqui fala no versículo 19, em Mateus 1, versículo 19, José, com quem Maria se casara, era um homem que sempre fazia o que era direito. Em outras versões diz que ele era chamado de o justo. José era obediente, ele queria fazer o que era certo, o que era justo, o que era correto. Né? Ele obedeceu à lei, levando Jesus para a cerimônia de purificação no 8º dia, está lá em Lucas 2, 22. Ele fez tudo isso. José não fez sexo com a sua esposa antes do casamento. Ele era um homem justo, correto, íntegro. Está isso em Mateus 1, 18. Só depois que Jesus nasceu, foi que José teve relações sexuais com Maria. Ele esperou, ele aguardou. Ele foi tentado a deixar Maria, no versículo 19, com as melhores intenções de livrar a mulher de um castigo infame. Mas ele recebeu uma mensagem do anjo, ele obedeceu imediatamente. E ele se torna, então, marido de Maria, pai de Jesus. Até o nome da criança ele obedeceu, que era para pôr o nome de Jesus, ele obedeceu. Está aí em Mateus 1, 21 e 25. De todos os lugares onde ele morou com sua família, cada detalhe da viagem, indo e voltando, como a gente falou, qual que era o aspecto dele? Obediência. Um homem submisso à vontade de Deus. Por isso que em Romanos 12, 2, a palavra de Deus diz assim, que o importante é buscar aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem? A Deus e não a nós. Pai, nós estamos aqui para sermos como Cristo, não sermos como nós. Na vida que nós temos, que é bem curta, de a gente levar essa mensagem. Eu quero ser como Cristo, para que meu filho veja mais Cristo em nós. Cada vez mais em cada um de nós. Sabe, em Mateus 7, versículo 9, olha o que a palavra de Deus diz sobre o pai. Um pai, qualquer pai, e isso inclui qualquer um de nós aqui que somos pais. Mateus 7, versículo 9. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então você vê um pai que quer dar o melhor para o seu filho. O melhor para o seu filho. E o melhor que a gente pode dar para o nosso filho é ensiná-lo a obedecer ao nosso Deus. Entre tantas outras coisas, devemos ensinar isso aos nossos filhos. Né? Olha, a gente não sabe como foi o fim da vida de José. A palavra de Deus não fala. Mas o exemplo da vida dele tem muito a ver de como preparar cada um de nós. Né? Nós não sabemos nem como vai ser o fim da nossa vida. Né? Mas eu quero só animar cada um de nós que somos pais a viver nossa vida e deixar nossos filhos preparados para a vida. Prepare seus filhos para a vida. Não os mime. Não os prive de sofrimento. Não deixe eles na boa. Deixe o sofrimento vir. Deixe eles passarem pelo sofrimento. Deixe eles chorarem. Enxugue as lágrimas. Mas não diga para eles não chorarem. Para não ligarem. É momento de sofrer. É momento. A gente tem uma ilusão que a gente tem que proteger nossos filhos. Não temos que proteger, nós temos que dar o nosso melhor. O que é o melhor que eu posso dar para ele? Não é o melhor telefone, não é a melhor casa, não é o melhor carro, não é a melhor escola. O que eu posso dar para ele de melhor é o melhor de mim.
É o melhor de mim que eu posso dar para ele. Se ele tiver uma escolinha mediana, mas for um homem de íntegro, de integridade, de caráter, vai ser um grande homem. Eu estudei numa faculdadezinha chamada Universidade Metodista de Piracicaba. Alguém já ouviu falar nessa escola? Ninguém ouviu falar. Nunca foi famosa. É lá em Piracicaba, onde todo mundo fala igual americano, né? Porta, amor, direita, esquerda. E a gente estudei lá numa faculdade que não tinha nome. E eu me dei bem na vida. Como um engenheiro, por quê? Porque eu paguei o preço. Alguns se deram mal porque não pagaram o preço. Você acha que todo mundo que se forma na USP faz sucesso na vida? Mentira. Lê as estatísticas, lê os dados. Vai nas empresas e pergunta às pessoas onde elas são formadas. Quem faz a vida somos nós, irmãos, não são os outros. Vamos dar o nosso melhor. O nosso, o que eu posso dar do meu caráter. Das características espirituais do que Deus, foi isso que José fez. E ele foi um ótimo exemplo para o seu filho chamado Jesus Cristo. Um ótimo exemplo. Essa é a melhor maneira que a gente pode fazer. De dar o que nós podemos dar de nós para os nossos filhos. Seja um pai, não como o mundo quer, e sim como Deus te ensina a ser um pai. Seus filhos não são seus. São uma dádiva de Deus para você criá-los. Se você pensar que seus filhos pertencem a Deus e que o Senhor confiou seus filhos a você, então você vai cuidar muito bem deles, com todo o coração, e dar todo o seu tempo e seu amor com ele. Amém? Outro personagem dessa história é Maria. Não a Maria que veio fazer a ceia, a Maria, mãe de Jesus. Né? A Maria, mãe de Jesus. Ela nos deixa um exemplo. É interessante, Maria é muito venerada no mundo religioso no Brasil. Eu não vou falar disso, mas eu vou dizer que existe um aspecto na vida de Maria que é impressionante. É a submissão e a humildade dela. A vontade de Deus. Ela foi escolhida por Deus para ter o papel mais importante que uma mulher poderia ter nesse mundo. Olha que incrível. A missão única de ser a mãe de Jesus. A única. Nunca aconteceria de novo isso. Né? Tinha qualidades espirituais. Tinha qualidades morais. Algumas qualidades que a gente vê em Maria. Número 1, ela era virgem. Se manteve pura. Naquele tempo, a virgindade de uma jovem era um valor de grande significado espiritual e moral. José não teve relações com ela até o filho nascer. Eu sei que hoje virgindade é um assunto para jogar na sarjeta. Ninguém quer mais ser virgem. Ninguém quer imitar Maria. Ninguém quer ser puro. Veneramos, mas não imitamos. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Pode ser da nossa parte, da parte de quem for. Irmãs solteiras, guardem sua virgindade. Preservem seu corpo, que é templo de Deus. Cuide disso com o zelo que Deus te deu. Entregue ao homem que Deus vai encontrar para a sua vida. E desfrute, depois de casar, de todas as bênçãos que Deus pode te dar na vida. Interessante que em Isaías 7,14 a Bíblia fala que a virgindade era uma das qualidades indispensáveis para o cumprimento da profecia de Deus. Uau! Uau! Número 2, em Lucas capítulo 1, versículo 28, ela era uma mulher abençoada. Lucas capítulo 1, versículo 28. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está convosco. O termo quer dizer que foi abençoada por Deus, ou seja, ela foi favorecida. Recebeu uma graça divina na vida dela. Olha que incrível. Será que Deus não quer abençoar vocês, mulheres da igreja? Não com a maternidade, obviamente, mas com tantas outras coisas que Deus quer abençoar. Será que não? Será que Deus não deseja abençoar
Número 3, em Lucas 28 fala, o Senhor está com você. Pessoas poderiam dizer isso de você, irmã? Deus está com você? Como que a gente pode afirmar que Deus está com uma pessoa? Pela vida, pela conduta, pela postura, pela idoneidade espiritual, material, moral, financeira. A pessoa fala, Deus está com essa pessoa. Deus está com essa pessoa. Dá para você pensar que Maria não tinha relacionamento com Deus? Dá para você pensar que Maria nunca leu a Bíblia, o Velho Testamento? Dá para você pensar que Maria nunca orava? Você consegue pensar que a mãe de Jesus era tão desligada de Deus ou era ligada com Deus? Deus sorteou Maria ou Deus escolheu Maria? Deus sorteou você, irmão, ou Deus escolheu você? Para a glória e para a honra dele. Outra característica de Maria, ela tinha confiança em Deus. Imagine com tudo que aconteceu com ela, gente. Passar por que ela passou, uma situação que nunca ninguém tinha passado. Ficar grávida sem ter relações. Ter que manter o segredo para não cair em descrédito ou desgraça com toda a sua família. Não podia contar nem para a melhor amiga. Tinha que ficar quietinha. Tinha que fazer esse monte de viagem, ir para cá, ir para lá, ir para cá, ir para lá. E ela teve que confiar em Deus. Que Deus ia conduzir a vida dela. Outra coisa interessante de Maria, outra característica. Maria era uma mãe dedicada? Essa é a pergunta. Será que Maria foi uma mãe dedicada? Eu fiquei pensando bastante nisso. É grávida, ela andou 122 quilômetros para ter o filho dela, imagina. 122 quilômetros no lombo de um animal, chacoalhando o tempo inteiro. Né? Para ir lá se alistar com o esposo num censo decretado pelo governo. E o que eu pensei de Maria? Maria cuidou de Jesus na infância. Ela amamentou. Ela trocou fralda de Jesus. Ela ensinou. Imagina ela pegando na mãozinha de Jesus, falando, vem filho, anda, anda. Anda aqui, mamãe te espera, mamãe te espera. Ou você acha que Jesus já nasceu do ventre andando? Porque não pode ter. Segundo a Bíblia, não. Jesus era como a gente. Ele veio em forma humana para experimentar tudo que a gente experimentou. Né? Imagina Maria dando papinha na boca de Jesus. E ele fazendo aquelas caretas que os nossos filhos fazem. Eu lembro quando a Sandra dava papinho de beterraba para os meus filhos. Nossa, cada careta, porque imagina papinho de beterraba, gente do céu, né? Dureza. E aí fica tudo sujo, tudo lambuzado, né? Aquela coisa. Imagina Jesus assim. Imagina Jesus, Maria levando Jesus no banheiro e falou assim, vou te ensinar a limpar o bumbum, tá bom? Olha como que limpa o bumbum. É assim que limpa o bumbum. Você imagina Maria lavando as fraldas de Jesus? E não era cocô santo, era cocô fedido. Como o nosso. E bem fedido, por sinal. Ela fazendo comida para ele. Imagina quando ele, Jesus e o pai saíam para trabalhar juntos, Maria fazendo a marmitinha dos dois. Que eles iam passar o dia fora, talvez, montando um armário na casa de alguém, não sei, como um carpinteiro. Essa era a vida de Jesus. Maria merece todo o nosso respeito, porque é uma mulher que ela era uma cristã dedicada a Deus, ela era uma mulher submissa à vontade de Deus, uma mãe dedicada, ela foi fiel ao seu marido, se tornou uma testemunha da história do Filho de Deus. Estava lá presente até o dia da morte dele. Irmãs, queridas irmãs e mães, você percebe o valor que existe na sua dedicação a Deus? Você percebe o valor da virgindade para Deus? Na confiança que isso mostra? O valor que existe em você se submeter a Deus na sua vida toda? O valor que existe a maternidade? O privilégio que vocês mulheres têm de gerar um filho? Que negócio maluco! É glória de Deus, porque vocês não fazem nada. E tudo nasce. Eu acho incrível a gestação.
Porque quem diz para a mão que tem que nascer 5 dedos e não 4 ou 6? Quem diz para a cabeça dizer cresce até o momento e para? Quem diz para o fêmur crescer dentro do útero da mãe dizer para, senão não vai sair? Quem que forma as costelas? Todos aqueles milhares de quilômetros de veias que tem dentro de cada um de nós, nenhuma sai errada, mas nem encanador faria uma instalação tão boa como essa. E nada sai errado. Irmãs, que privilégio gerar algo tão perfeito de Deus. Tão perfeito de Deus. Irmã, qual o valor da sua fidelidade a seu marido? Deus está vendo. Não é fidelidade só física, é fidelidade mental, a fidelidade espiritual, é fidelidade de coração. E a gente pode questionar, olhando para Maria, e dizer, onde anda meu nível de confiança em Deus? Porque, obviamente, nenhuma de vocês passaram pelo que Maria passou. Então, você vê nós, como pais e como mães, como cristãos, olhando para os pais de Jesus, a gente vê muitas áreas que nós podemos crescer. E vamos terminar falando de quem? Do bebê, chamado Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 5, versículo 4. O último personagem dessa história é o menino. Obviamente, nessa história tem um quarto personagem que são os anjos, mas eu não quero falar sobre eles porque não tenho autoridade para falar sobre os anjos. Nem quero falar, só quero dizer que o papel deles foi fundamental nessa história para conduzi-los a fazer a vontade de Deus. E, obviamente, na sua vida, você está cercado de anjos, mas, principalmente, a gente tem algo hoje muito profundo em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que fala conosco, que intercede por nós e nos conduz a fazer a vontade de Deus. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 4, o rei virá e será pastor do seu povo, governando com força que o Senhor lhe dará em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo e ele trará a paz. Olha que incrível isso aqui. Jesus foi a maior profecia do mundo, a maior de todas. O maior presente foi dado para cada um de nós. Para cada um de nós, o maior presente já foi dado, para cada um de nós. O presente de Deus é completo. Deus dá Jesus para cada um de nós. A graça, a bondade, o amor, a misericórdia. Jesus, o que é Jesus para nós? Jesus é luz, é justiça, é integridade. É a palavra viva, é a orientação de Deus. É o conselheiro, é o caminho, é a verdade, é a vida. É o juiz, é a rocha, é a pedra angular para a nossa vida. É o intercessor, é o cabeça da igreja, é a ressurreição, o criador, o pastor, o bispo de nossa alma, água viva, pão da vida. Jesus é o alfa e o ômega, é a videira verdadeira, é o Messias, o verbo, a imagem de Deus invisível, é o Salvador, é o servo, é o noivo, é o Emanuel, é o príncipe da paz, é o Pai eterno, é o Rei dos judeus, é aquele que brilha como a estrela da manhã, é aquele que diz, eu sou. O nascimento de Jesus mudou a história desse mundo e, graças a Deus, mudou a nossa. Completamente a nossa vida, a nossa história. Mudou a história de todos nós. Deus fez questão de vir estar na nossa presença, no nosso meio. Deus não estava feliz só estar no céu, Ele queria estar entre nós, conosco, ao nosso lado. Imagina o amigo secreto de Deus ser você. E ele então decidir, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, dizer, eu vou descer para estar com Ele, para viver com Ele, para estar do lado dEle, para encorajá-lo, para ser luz, para ser o caminho, para ser a verdade, para ser a vida. O que Deus tem dado de presente para nós é impressionante. Essa oportunidade de estar com Ele, conviver, conhecê-lo. Deus se autoconvidou para entrar na nossa própria vida, irmãos. Ele tem pensado em nós mais do que nós pensamos em nós mesmos. Cada um de nós. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Deus consegue nos amar mais do que nós nos amamos. Deus está entre nós. Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo.
Deus não se prendeu ao céu. Então por isso a gente tem que celebrar o Natal, exatamente porque Deus não se prendeu ao céu. Tem que celebrar mais que o Natal, inclusive. Celebrar o quê? O que é o nascimento? É o grande desejo de Deus de estar conosco, de estar na nossa presença. Celebrar que Deus Todo-Poderoso abdicou de tudo lá para chegar até nós aqui, nessa terra. Sabe, com o nascimento de Jesus, Deus, o que Deus mostra para nós, irmãos? Muitas coisas. Algumas delas eu pensei, uma vontade tremenda de estar próximo de nós. O nascimento de Jesus mostra isso. Ele quer se identificar conosco. Ele quer sentir o que a gente sente. Ele quer ter acesso a nós. Ele quer vir até nós. Ele quer olhar nos nossos olhos. Ele quer estar ao seu lado. Experimentar a experiência de ser amado por um pai e por uma mãe, como nós também experimentamos. Jesus veio para experimentar o que é ter irmãos. Ele veio, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a andar, aprendeu a se limpar, a comer. Ele entendeu e aprendeu o que é se angustiar. Jesus aprendeu a chorar, ele aprendeu a sofrer, ele aprendeu a ser incompreendido. Entendeu o que é ser mal falado pelos outros, ser mal visto. Compreendeu o que é ser caluniado pelas pessoas. Entendeu o que é ser rejeitado, o que é ser passado para trás, o que é ser traído. Jesus sabe o que é tomar sol na cabeça o dia inteiro, o que é andar descalço, andar pra caramba. Ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é ter sede, ele sabe o que é ficar cansado, ele sabe o que é sentir machucado, ser ferido. Ele entende o que é ser incompreendido, ele entende o que é ser deixado de lado e ninguém ligar para você. Ele entende o que é alguém esquecer de você e não lembrar mais. Ele sabe o que é ser confrontado, ele sabe o que é ser julgado injustamente. Ele sabe o que é ficar sozinho no fim da vida. Ele sabe o que é carregar uma cruz. Ele sabe o que é ser pregado numa cruz. E chega ao absurdo de sentir a distância do próprio Pai. Ele experimentou isso. A pergunta que eu me fiz, sempre que eu estudo isso, é: por que ele teve que passar por tudo isso? Por que ele experimentou tudo isso para chegar até nós? Qual que é a resposta que Deus tem? Por que Ele enviou seu Filho para nós? Sabe, podia ser diferente. Tudo podia ser diferente. Tudo podia ser diferente. Um dia o mundo podia parar. E de repente o céu se escurecesse. E uma música enorme, gigante, estrondosa aparecesse. E uma luz brilhante viesse, e uma carruagem de ouro descesse do céu, e nele dizendo: esse é meu filho amado, com triunfo, com glória, com trombetas, com exército, com pompa, com circunstância, com poder, com magia. Não foi assim. Não foi assim. Deus escolhe um casal chamado José e Maria, um povoadinho pequenininho, sem grande destaque, sem alarde, um monte de problema na família já no início. Imagina a mulher ficar grávida sem ter relação, coisa maluca. Um rei já persegue, faz uma viagem de 122 quilômetros grávida. Nasce aonde? Na maternidade Albert Einstein. Não, nasce no estábulo, com as vacas, com os boi. A que nível chegou Deus para alcançar a gente? Olha onde Deus foi para alcançar você e a mim. O nascimento de Jesus é isso. É a declaração que Deus vai até o osso para chegar até você e chegar até mim. Por que Deus fez isso? Porque Ele ama cada um de nós intensamente.
Porque Ele quer fazer parte da sua vida. Porque Ele pensa em você. O nascimento celebra o quê? O Deus que paga um preço para descer para a terra, para chegar até você. Promessa feita, promessa cumprida. A pergunta fica para nós agora. Como é que nós vamos reagir a tamanho amor? Porque Ele chega a esse extremo por cada um de nós. Quero convidar você, na sua vida, se prostrar perante esse Senhor. Em adoração, em êxtase, em humildade. Como? Passando tempo com Ele. Conhecendo esse Deus maravilhoso. Dando tempo para os seus irmãos na igreja. Dando tempo para os não cristãos. Imagina, alguns de nós não têm tempo para estar com os outros. Mas olha a história que Deus fez para chegar até você. Vamos falar a verdade, a gente não fez nada nessa história, a gente só recebeu tudo de presente. Ele fez tudo. A gente recebeu um banquete. E a gente não vê todo o esforço de Deus para chegar até nós. Irmãos, vamos abrir os olhos hoje de manhã e enxergar todo esse esforço, para que quando a gente tenha que fazer a nossa parte, a gente esteja encorajado, animado e quebrantado de ver tanto esforço que Deus fez por cada um de nós, para que a gente possa fazer pelos outros. Deus veio ao seu encontro para que a sua vida nunca mais fosse a mesma. Nunca mais fosse a mesma. Nesse Natal, você já recebeu o presente. Eu já recebi o presente. Deus tirou você no amigo secreto no céu. E Ele deu quem? Um menino chamado Jesus, nascido de pai José e Maria, numa cidadezinha pequena, num estábulo, no meio do cocô das vacas, para se tornar o Salvador da sua vida e da minha vida. Quer melhor pessoa para te tirar no amigo secreto do que Deus? E te dar o melhor presente que a gente tem? Recebemos de Deus um Jesus maravilhoso. Recebemos o melhor presente para nossas vidas. Um Deus que vem ao nosso encontro e vai dar tudo para te amar, te perdoar, te ajudar, te pastorear e te guiar para que você tenha paz e paz constante. Vamos terminar lendo Mateus 1, 21. Mateus 1, 21 diz: ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Milhares de anos atrás, essa foi a promessa. Milhares de anos se passaram e a promessa continua se cumprindo na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles a qual nosso Deus chamar. Cristo vem e se torna o caminho, a verdade e a vida. Desfrute desse Natal, do melhor presente. Receba esse presente com todo o coração, desfrute dele. Sabe, quando a gente recebe esse presente e não guarda para nós, a gente vai ver os frutos dele na nossa vida. Eu queria compartilhar, chamar uma irmã aqui, que recebeu esse presente 25 anos atrás, e no meio de tanta dificuldade, ela não guardou o presente para ela, mas ela passou para frente, e a gente vai ver um pouco do que Deus fez com a vida dela. Então, Josélia, pode vir aqui, por favor? Bom dia, igreja. Bom, obrigada, Héctor, foi muito especial a aula. Foi muito bom saber, quer dizer, já sabemos, né, que nós somos amigos escolhidos de Jesus. Bom, muitos aqui já conhecem a minha história, né? Há 25 anos atrás, me tornei uma cristã. E foi algo muito especial. Naquela época, para a honra e glória do Senhor, 5 anos atrás, eu voltei, né? E nesses 5 anos, Deus tem me usado, como fala lá em João 15, 7, que quando nós estamos com Cristo, nós somos usados por Ele, né? E nós só fazemos algo mesmo de bom com Ele, porque sozinha eu garanto que eu não faria nada. Eu sou uma pessoa extremamente egoísta, voltada apenas para mim. Mas com Deus, eu me sinto uma mulher completamente transformada. E nesse período de 5 anos,
que eu retornei, algumas pessoas Deus tem abençoado e na minha família, e Deus tem trazido para a presença dele. Ele escolheu como presente, como amigo secreto de Jesus, a minha mãe. A Vanessa, a minha nora. Eu falei para vocês que 25 anos atrás eu fui batizada, né? Eu fui batizada grávida, já estava sentindo dores do parto. E hoje, depois de 25 anos atrás, aquele bebezinho que estava no meu ventre foi batizado tem mais ou menos um mês, o Tiago. Bom, essa é a minha família. Bom, eu tenho mais, né? Tenho os... Obrigada. Ainda falta, peço muita oração para vocês, porque a batalha é grande, né? Mas Deus não quis, não ficou só aqui. Deus, ele me usou também para trazer amigas, né? E uma delas é a Elvira. Foi incrível a Elvira. Eu conheci a Elvira no ônibus e eu falei para ela que um dia ela ia servir no coral. Ela falou, nunca. Quando eu voltei, ela lá no coral. A outra pessoa também foi a Dete. Ela é esposa do amigo do meu marido de infância. E a Marta. A Marta também, eu conheci ela no meu trabalho. E Deus, ele falava sempre comigo o quanto eu precisava estar perto dele para ajudá-la, porque na época eu não estava na presença do Senhor e eu sofria muito porque eu queria ajudá-la, eu via ela em alguns quadros, mas ela estava sofrendo como eu estava sofrendo. E hoje ela está aqui, o marido dela está estudando a Bíblia, o Ferreira, né? E tem a Alexandra, que eu estudei a Bíblia com ela o ano passado, ela estava em fase terminal, né, com câncer. Ela foi batizada, foi algo incrível, mexeu com todos nós, de ver o quanto ela sentia desejo de estar com Deus. Bom, gente, eu quero agradecer ao Ettore por poder compartilhar com todos vocês, né, esse presente e poder dividir com cada um de vocês, porque o quanto Deus tem sido maravilhoso. E eu falo para vocês o seguinte, o tempo que eu fiquei longe de Deus foi os piores momentos, e hoje, cada domingo que eu estou aqui, eu venho transbordando de alegria, porque o meu maior prazer é estar aqui com vocês. Muito obrigada. Fica aí. Irmãos, bem, eu queria contar essa história, que é uma história que me emociona bastante, a história dessa família, mas é assim, o presente está aí para todo mundo receber. Você recebeu, eu recebi, a Josélia recebeu, o presente é igual para todos nós. Que a gente possa realmente sentir tanta gratidão em nosso coração por tudo que tem Deus. Obviamente a Josélia é uma mulher lutadora, mas irmãos, a Josélia sem Deus não é nada. Não é nada. Então aqui a glória não é dela, o esforço não é dela, isso aqui não é para levantar o nome dela, isso aqui só mostra o poder que existe no nascimento de um menino chamado Jesus, que cumpre a promessa que ele veio para salvar os pecadores dos seus pecados. Que nós possamos ter um ótimo Natal e que a gente lembre que nós somos o nome que Deus tirou no amigo secreto e ele já te deu presente, que a gente desfrute muito dele. Vamos levantar e vamos adorar nosso Deus com uma última canção. Obrigado. Vocês fiquem aqui, vocês cantam.